E eu trouxe uma mensagem hoje para vocês, abençoada, porque toda a palavra do Senhor, ela nos traz direção. Toda a palavra do Senhor, ela nos traz uma condição de nós conhecermos o que é certo e o que é errado. Pois o Senhor disse: conhecereis a verdade vos libertará. Não tem regras, não tem mágica, não tem nada que nós possamos fazer fora da palavra de Deus. Por mais que muitos inventem, não podemos agir fora da palavra de Deus. Isso é viver pela fé, é confiar plenamente naquilo que está escrito, naquilo que o Senhor nos revela através do seu Espírito. Nós sabemos que a palavra de Deus tem princípios e que nós não podemos revogá-los, tirá-los de tudo aquilo que nós vamos fazer. O Senhor eu tenho visto muitas coisas acontecendo, os crentes, né? Eu estou falando com os crentes hoje, usando artifícios completamente fora da palavra. Jesus falou: a palavra é a verdade. Fora da palavra é tudo mentira. Quem que é o pai da mentira? Por mais que lhe pareça verdade. Você pode estar lá, por exemplo, com uma energia na sua casa roubada ou gato. As lâmpadas vão acender? Sim ou não? Não. Mas o dono da energia que você está roubando vai prestar conta com você. Assim somos nós. As pessoas analisam as coisas pelo que acontece. Eles não querem saber se aquilo vem ou não de Deus, está de acordo com a palavra de Deus ou não. Eles olham para aquilo que dá resultado. Agora, tem coisas que parecem pão, mas é pedra. E o que vai trazer às pessoas é destruição. E hoje eu trouxe uma mensagem que fala sobre qual o caminho que nós devemos trilhar para termos vitória. Não é difícil, é aquilo que eu estava falando, há muita invenção, mas a palavra de Deus, o Evangelho, ele é simples e eficaz, funciona para aqueles que creem. Nós vamos pegar como exemplo hoje o Davi. O Davi foi um homem muito, muito vitorioso, enquanto ele não conheceu Betseba. Porque depois que ele conheceu Betseba, a vida dele virou um inferno. Então nós não vamos falar do Davi quando conheceu Betseba, nós vamos falar do Davi antes. É esse que nós devemos seguir, é esse que nós devemos pegar o exemplo. Porque depois que ele conheceu a Betseba, desandou tudo, a vida dele, a família dele, e destruiu muita gente, até a própria família, por causa dessa relação extraconjugal. Ele virou homicida, né? Ele virou mentiroso, ele fez muita coisa errada. E ele trouxe uma maldição muito grande para a família dele. E nós vimos que os filhos deles pagaram a conta. Essa energia que você rouba, alguém vai ter que pagar a conta. Alguém, se não for você, essa energia que eu digo, esse ensinamento fora da palavra de Deus, essas atitudes fora da palavra de Deus, alguém vai pagar a conta. E a Bíblia diz: eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então não adianta você trazer coisas fora, roubada, porque a palavra de Deus, ela é suficiente para nós, sim. Agora, o que acontece é que a pessoa não tem fé, a pessoa não crê, ou a pessoa não é convertida ainda. Porque a pessoa, nós vamos entender daqui a pouco isso, a primeira coisa que eu e você precisamos para que possamos conquistar aquilo que Deus quer para nós é conhecer Deus. Quem não conhece Deus nunca vai conhecer a palavra de Deus, nunca vai confiar na palavra de Deus. Vai viver um evangelho aí de sorte. Às vezes acontece alguma coisa, às vezes não acontece, e assim por diante. Então vamos à palavra de Deus e vamos entender tudo isso. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Caminho para a vitória.
Primeira coisa que nós vamos aprender. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Vamos embora. Nós vamos até o versículo 10. E em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer o jebuseu, terá que utilizar a passagem da água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a de cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de Arrimo. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Amém? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, a vitória. Davi, todas as batalhas que ele travou, ele tinha vitória. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Mas por que o Senhor estava com ele? Porque o Davi tinha um objetivo só: fazer aquilo que Deus o mandou fazer. Todo rei tinha um objetivo. Qual que era? Ter o seu reino protegido, conquistar mais reinos através de guerras. Então todos os reis, e principalmente o Davi, fazer com que a palavra, fazer com que Deus fosse exaltado, né? Que as pessoas conhecessem Deus, porque Davi era uma pessoa muito temente a Deus. Se você ler os salmos de Davi, você vai encontrar muita adoração, muito temor. Tanto é que a Bíblia diz que o Senhor escolheu ele, né? Chamou ele, escolheu, por causa do coração dele. Quando Jessé, né? Nós vamos ver daqui a pouco, ele estava lá na casa do pai, Deus olhou para ele de forma diferente. Não foi da mesma forma que ele olhou, que a gente, o ser humano, olha para as pessoas. Então Deus olha diferente para nós. É aquele versículo que eu sempre prego aqui, Jeremias 17:10, que Deus esquadrinha corações, Ele prova pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, suas atitudes. Então, enquanto Davi estava com o Senhor, ele estava buscando os objetivos corretos. E quais são os objetivos? A primeira coisa, para que eu e você, qualquer pessoa, possa vencer com Deus, é ter o conhecimento dos objetivos que Deus quer para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É muito fácil o crente saber qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Só tem um: fazer a vontade dele aqui na terra como no céu. Obedecer a palavra dele, ser aquilo que ele quer que você seja. E tudo que você precisar aqui na terra, ele vai dar. O que tem acontecido hoje com as pessoas, que as pessoas estão buscando as coisas da terra. O Senhor falou: não, primeiro o meu reino e minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que as pessoas estão buscando, seja lá onde for, seja a religião que for, estão buscando as coisas, querem ficar rico, querem carros, querem casa, querem isso, querem aquilo, mas não estão buscando. O Senhor diz: você não precisa se preocupar com coisa alguma. Viver da fé é isso. Viver no propósito de Deus é isso, é saber que Deus já sabe do que eu preciso, conhece o meu coração, conhece o meu pensamento, e Ele sabe a hora certa. Não fique ansioso por coisa alguma.
Busque em primeiro lugar o meu reino. Deus já sabe de tudo que nós precisamos, mas as pessoas ficam batalhando, se esforçando, né? E querendo ter uma vida abençoada aqui na terra, querendo ter posses. O Senhor diz, é tão fácil você ter tudo isso daí, desde que você tenha um propósito alinhado com o meu propósito. E nós precisamos saber, e é tão fácil os propósitos de Deus para a nossa vida. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Então, Davi era um homem de vitórias, ele vencia todas as guerras. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Agora presta atenção, o Senhor vai dar vitória para alguém que não está com ele? Ah, pastor, eu não consigo ter vitória, apóstolo, não consigo. Será que você está com o Senhor? Será que naquela batalha o Senhor está com você? Será que não tem uma legalidade que impede do Senhor estar com você? Qual é o que existe na vida das pessoas que nos separa de Deus? Alguém lembra? Iniquidade. O pecado faz com que Deus não te ouça. A pessoa que está no pecado, Deus não ouve a pecadores. Agora, a iniquidade te afasta de Deus. Então, se tiver algo na tua vida que dê legalidade para o inimigo na sua vida, principalmente a iniquidade, faz com que Deus se afaste de você. Depois que o Davi pecou, você pode ver que Davi não teve tanto mais êxito. Por quê? Porque a maldição, a iniquidade entrou na família dele. A prostituição, a fornicação, o incesto, o homicídio, o filho queria matar o pai, o irmão matou o irmão, e assim por diante, por causa da iniquidade. O pecado de Davi gerou iniquidade em gerações até o dia de hoje. Mas já havia iniquidade dele também. Ele nasceu com iniquidade. Lá em Salmo 51 diz que ele foi concebido em iniquidade. Então veja que a iniquidade te afasta de Deus. Mas o Davi, ele tinha uma proximidade muito grande com Deus. A única área que Deus não poderia e não pôde ajudar Davi foi na área sentimental. Porque ele escolheu justo uma mulher que era casada. Ele escolheu ter relação com uma mulher que já era casada. Ele foi adúltero. Agora, nas batalhas, ele não tinha nenhum problema. Na área de guerra, ele era vencedor. Deus estava com ele em todas as guerras. Mas na vida sentimental, Deus não estava com ele. Tanto é que ele escolheu errado. Ele tomou atitudes erradas. Por quê? Porque Deus não estava naquele lugar. Deus não estava com ele nessa área, porque nessa área ele tinha o quê? Pecado, ele tinha uma iniquidade. Dizem, né, os estudiosos, quando o profeta foi escolher Davi, ele era um menorzinho, ele era ruivo, os irmãos dele eram grande, forte. Então dizem que ele era, né, filho de uma outra mulher, não da mesma mulher. E essa mulher era uma prostituta. Há uns estudos aí que eu creio também, porque o que ele gerou só foi prostituição. Salomão era um pervertido, mais de 1000 mulheres. Como uma pessoa dessa pode, né, ser normal? Mas permitia. Deus nunca aceitou isso. Era um costume deles. Tanto é que Jesus veio e resolveu isso. Deus não muda. Jesus deixou, o que está escrito lá no início? Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á com a sua mulher, não suas mulheres. Mas era um costume que estava lá. Por isso que houve um monte de problema, divórcio. Aí quando Jesus vem, ele olha, agora não tem mais jeito. É um casamento só. Não existe divórcio mais. Só a morte vos separa. Só a morte separa um homem de uma mulher. Não existe mais o divórcio para o crente. O crente não tem divórcio. Casou, é até que a morte vos separe. Mas o adultério, não existe essa possibilidade. Existe sim, porque está lá em Mateus capítulo 19. Vocês precisam ler mais a Bíblia.
Porque lá Jesus não está dizendo nada disso. Ele está dizendo sim, porque se houver adultério, poderá dar carta de divórcio. Por quê? Porque a pessoa que era pega em adultério, ainda Jesus não havia morrido, era feito o quê? Um apedrejamento. E morria quem? Morria os dois. Não morria um só. Trouxeram uma mulher lá que foi pega em adultério, Jesus falou, não, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Cadê o camarada que tem que estar aqui com ela também? Ela não adulterou sozinha, então morriam os dois. Então a morte o quê? Permitia que o outro casasse, quando havia adultério. Por quê? Porque morriam os dois, não era só um que morria. Lá em Levítico diz na lei, que quando um casal, uma pessoa era pega em adultério, tinha que matar os dois apedrejados. Então, por isso que o Senhor disse, então, tanto é que os discípulos, os escribas lá, os fariseus, disseram, então quem é que pode casar? Porque é difícil, né? Para eles era difícil manter um relacionamento, monogamia, né? Só uma mulher, era muito difícil para eles, mas eles tinham essa dificuldade de entender. E tem umas pessoas que até hoje, até a igreja prega isso. Isso não existe, irmão. Não existe porque lá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele vai lá e regulamenta isso daí. O homem está ligado à mulher até a sua morte. Leia a Bíblia e a Bíblia responde a tudo. Não é nossa mensagem de hoje. Mas voltando aqui, 1 Samuel, capítulo 1, aliás, 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel 16, 1 até o 13. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Presta atenção nisso, irmãos. Tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Quando era ungido um rei, nós vamos ver daqui a pouco, o rei recebia o Espírito de Deus. Ele era ungido e consagrado. Deus nunca escolheu Saul. Quem escolheu Saul foi o povo. E aí o povo diz que a voz do povo é a voz de Deus, é mentira. Deus não, se fosse a voz do povo, a voz de Deus, nós não tínhamos os governantes que nós temos, assim por diante. Então, cuidado, irmãos, com esses ditados frajutos e sem sentido. E outra coisa, irmãos, quando Deus, ele diz claramente, eu rejeitei Saul. Presta atenção, tem pessoas que Deus chega uma hora que rejeita. A princípio, ele foi ungido, consagrado. Mas chega uma hora que a pessoa começa a fazer as coisas erradas e Deus vai o quê? Rejeitá-lo. Por quê? Porque não está mais no propósito de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Me desculpe a palavra que eu vou usar. Uma pinóia. Não existe isso. Isso é invenção do diabo para enganar muitas pessoas. Graça de Deus não é isso não. Eu aceitei a Jesus e agora vou ser salvo porque eu aceitei Jesus. Não, ninguém vai entrar no céu estando no pecado. Pode ser qualquer pessoa. Se você estiver no pecado, você não entra. O pecado te afasta de Deus. Aliás, o pecado faz com que Deus não te ouça. Ele disse, nós vamos ver na frente, quem que não vai herdar o reino dos céus. Mas eu aceitei. E daí que você aceitou Jesus? Você não peca, não? Todos aqui pecam. Agora, se você não se consertar, não se arrepender do seu pecado, você não vai entrar no reino do céu. Muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, porque era convertido. Em teu nome eu profetizei, porque era convertido. Em teu nome eu profetizei, fiz sinais e maravilhas, porque conhecia Jesus. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia diz, a palavra do Senhor foi pregada para israelitas e gentios como nós. E aí o que acontece? Ele também diz que nos finais dos tempos, o amor de muitos o quê? Esfriaria. Por causa do quê? Da multiplicação da iniquidade.
Então, essas pessoas que o amor esfria, acabou. Ah, mas como que não, Deus vai rejeitar? Deus rejeita, está lá em Hebreus, se não me engano, capítulo 6 ou 8. Aquele que conheceu, né? E desviou, conheceu tudo e desviou, é impossível voltar. Então tem gente que aceitou Jesus, conheceu Jesus, experimentou Jesus, andou com Jesus, viu Jesus operando, e mesmo assim o rejeitou. É impossível retornar. Essa pessoa nunca mais vai voltar para Jesus. Então perde sim salvação. E o que tem de gente que vai perder a salvação, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos adiante aqui. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi, ele já tinha escolhido. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas ele não disse para o profeta quem era. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve o novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Vamos mais para frente, lá para o 10. Então Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Foi trazendo os filhos, né? Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel diz: trago aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor, olha aí, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Irmãos, quando ele foi ungido, a primeira coisa que Deus deu a ele foi o Espírito Santo. Vocês sabem que depois o rei, o Saul, ele começou a endemoniar, começou a manifestar os demônios que estavam na vida dele, que já era de iniquidade na vida dele. Por quê? Porque enquanto ele era rei, ele foi escolhido, foi escolhido, porque o povo escolheu. Então o Espírito do Senhor estava com Saul. Mas quando o Senhor tirou o espírito do Saul, porque ele se arrependeu, falou: não quero mais nada com esse Saul não. Ele deu a quem? Ele deu a Davi. E o Davi passa a estar cheio do Espírito Santo. E a vida dele começa a crescer, até que ele chega até a morar na casa do rei Saul. Lá ele expulsou o demônio do Saul com harpa, tocando harpa. E depois ele se derrotou Golias, foi crescendo, até que o demônio que estava em Saul começou a manifestar contra o próprio Davi. E começou a persegui-lo, tentando matá-lo. Mas nunca conseguiu, porque Deus estava com quem? Com Davi. Então não precisa se preocupar, irmãos. Não importa quem nos persegue, não importa quem está tentando nos destruir. O importante é que você tenha a unção de Deus, porque Deus te escolheu. Agora, você é um escolhido de Deus, todos nós fomos chamados. Mas poucos seremos o quê? Os escolhidos. Muitos acham porque se batizaram, porque frequentam a igreja, porque pregam o evangelho, que são escolhidos de Deus. Hoje muita gente se escolhe, ele vai. Deus está mandando você fazer isso? Eu sempre falo, eu nunca quis ser pastor. Mas Deus falou: você vai ser, porque eu te escolhi. Eu falei para ele um dia: então prova. E ele provou para mim.
Então não tem jeito. Deus me chama para pregar o Evangelho. Eu não tenho como sair. Não que está sendo, eu estou obrigado. Não, hoje eu tenho o maior prazer, a alegria de fazer o que eu faço. Mas no começo eu não tinha essa vontade. Eu não achava que... Quantas vezes eu questionei Deus, mas Deus foi me mostrando que realmente Ele me chamou para ser um pregador do Evangelho. Amém? Agora tem muitas pessoas que se escolhem para ser. Não foi Deus. Aí, além de quebrar a cara, vai destruir muitas vidas porque estão seguindo essas pessoas que Deus não chamou. Quando Deus chama, Ele mostra o caminho, Ele dá tudo para nós. E outra, Deus só chama aqueles que andam pela palavra. Se você acha que uma pessoa que está fora da palavra, Deus escolheu, sai fora. Nunca siga alguém fora da palavra de Deus. Se aquela pessoa, seja lá quem for, estiver fora da palavra, cai fora. Mas fala de Jesus, veste terno e gravata, cai fora. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mateus 22, 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. São poucos escolhidos. Por quê, irmãos? Porque muitos, quando chegam com seus interesses. Eu preguei aqui a semana passada a respeito dos discípulos. E está lá em Lucas, ou foi em Mateus que eu preguei. Jesus estava na mesa sentado, e aí os discípulos começaram a discutir, porque Jesus falou, eu vou morrer na cruz, mas eu vou ressuscitar e vou para o Pai. Mas depois eles começaram a discutir, quem que vai ficar no lugar? Quem que vai ser o líder? Eles não estavam mais preocupados com Jesus. Eles estavam preocupados em ver quem que ia assumir a bagaça lá. A igreja é boa, tem bastante membro. Olha a multidão que segue o mestre, vão seguir a gente. Quem que vai liderar? Quem que vai fazer os milagres agora? Quem que vai ser o bam, 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 né? E aí Jesus, perfeito, faz com que a multidão que seguia Jesus pedisse Barrabás e crucificasse. Ficou sem ninguém naquele momento. Tanto é que eles começaram, quando Jesus foi crucificado, eles se esconderam. O pessoal viu, você andava com ele? Eu, de jeito nenhum, mas eu não conheço esse cara aí. Pedro falou que ia morrer por causa dele. Achou? Está aqui. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Então, quem será o maior aqui para a gente assumir aqui na terra? Mas Deus escolheu Pedro para ser... Não, Deus não escolheu Pedro, nunca escolheu. A Igreja Católica diz que o primeiro Papa foi o Pedro, não é mentira. O próprio Pedro diz que não é ele. Atos capítulo 4, acho que versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de quem, irmãos? Do Espírito Santo, disse-lhe, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, porque ele havia feito um milagre, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Foi por causa do nome de Jesus. Este Jesus, olha quem que ele é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, e não Pedro. Quem que é a pedra angular da igreja? A igreja foi alicerçada em quem, irmãos? Em Jesus, a palavra de Deus, e não Pedro. O primeiro Papa da Igreja Católica, literalmente, historicamente, chama-se Constantino, e nunca foi Pedro. Estuda um pouco mais e não acredita no que os outros falam. O próprio Pedro falou, não sou eu a pedra angular da igreja.
A igreja não foi alicerçada em mim, Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele falou, não, a pedra é Jesus. E Pedro estava cheio do Espírito Santo. Outra coisa, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13. Desculpa, 1 Samuel 16, 13. Esqueci de colocar o 6 ali, mas é 16. Samuel então apanhou o chifre cheio do óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Irmãos, todos os escolhidos por Deus, eles estão cheios do Espírito Santo. Todos os escolhidos de Deus têm o Espírito Santo. Quem Deus não escolhe, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem Deus não escolheu, não estou dizendo que você tem que ser escolhido para ser um pastor. Esse aqui é o meu ministério. Agora, todos que são chamados são escolhidos para serem quê? Filhos do Senhor. Para quê, irmãos? Para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu estava até comentando esse final de semana, fui fazer umas visitas em parentes e fui para pregar o Evangelho. Graças a Deus, houve interesse e preguei bastante esse final de semana aí. E aí o que acontece? Irmãos, muita gente acha que só pastor tem que pregar o Evangelho. Não, todos os escolhidos têm que ganhar almas. Se você não ganhar almas para Jesus, você não vai ter galardão nenhum. Todos nós fomos chamados para ganhar almas. E de pregar o Evangelho. Seja discípulos, fazei discípulos. Discípulos são todos aqueles que são escolhidos. Você foi ungido. Ah, não, eu fui ungido para ser salvo. Agora eu vou viver minha vida aí sossegada. Cuidado, irmãos. Deus chamou soldados para guerrear. Não para ficar só no batalhão, limpando carabina, limpando revólver, fazendo exercício, vindo na igreja, participando da igreja. Deus não chamou. Ele chamou, ele escolhe aqueles que vão pregar o Evangelho, aqueles que vão ganhar almas. Lembre-se que todos nós iremos prestar conta diante do Pai. Os ímpios irão passar por um julgamento. Aí o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, todos os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que já conhecem a palavra e não estão praticando. Lembre-se, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que fizeram obras para o reino. E aonde eles vão passar? É um outro julgamento. É o julgamento no trono branco. Para quê? Para que você receba o galardão. E o resto? E os ímpios estão aqui na igreja, mas não estão preocupados com o reino de Deus. O Senhor diz, não ajuntei tesouro na terra. Os ímpios estão na igreja só para manter riqueza, só para manter vida, só para prosperar, só para não ter doença, só para viver bem na terra. Esses são os ímpios. Agora, os escolhidos estão aqui para ganhar almas. Ganhar almas por quê? Porque eles não querem juntar tesouro na terra, eles estão juntando tesouro lá no céu. E para você juntar tesouro no céu, só existe uma maneira: ganhar almas. Tudo que você fizer para a obra de Deus aqui na terra, você vai ganhar aqui na terra. Agora, tudo que você planta, você colhe. Agora, tudo que você fizer para o reino de Deus, lá no céu, que é levar almas, esse é o único mandamento que ele nos mandou, você vai receber o galardão lá. Irmão, o que tem de crente que vai se decepcionar achando que é salvo só porque dá dízimo, só porque dá oferta, só porque vem na igreja, só porque canta. Ah, eu não peco, pastor. Tudo bem, você pode até ser salvo, mas a hora que chegar lá, para onde eu vou? Aquele quartinho ali, ó, pequenininho. Não, você não tem galardão. Quantas almas você ganhou para cá? Ah, mas olha lá a Joaninha. A Joaninha, ela é mais pobrezinha. Olha quantas almas ela trouxe.
ela vai ser rainha. E você? Você vai limpar a casa dela lá. Não, mas eu era grande empresária, eu era a maior dizimista da igreja, eu construí várias igrejas. Amém, por isso que você prosperava. Tudo que você investiu no reino financeiramente, você recebeu. Mas e aqui? O que você investiu? Quanto que você investiu aqui no paraíso? Quantas almas você trouxe? Nenhuma. Então, você é salvo. Graças a Deus você está aqui, minha filha. Mas agora, ela não. Olha a humilhação. Ela saía, ela batia em porta, ela foi atrás da família, a família não queria, mas ela orava, ela jejuava, ela pagou um preço para ganhar ao marido dela, quem que era? O marido dela era um cachaceiro, pinguço, batia nela, ela trouxe ele para Jesus, ao filho drogado, fazia tudo errado, trouxe para Jesus, trouxe para mim, olha o preço que ela pagou para estar, então a recompensa dela é essa. Agora, o que você fez? Você só dava dinheiro, porque eu prosperava, eu falei, aquele que planta, então você estava recebendo o que você estava fazendo. Eu prometi que quem planta vai colher. Você ajudou a obra de Deus, glória a Deus, você construiu a obra, você ajudou, mas o reino de Deus você não ajudou. Cuidado, crente. Você acha que você pode ir até para o céu, mas lá você não tem galardão. Tua coroa tem pedras, tem galardão. Eu, como pastor, também preciso ganhar almas. Por isso que eu saí para pregar o evangelho esse final de semana. Não perdi tempo. E fui falando de Jesus. Por quê? Porque é almas que nos dá galardão lá. E quem não está plantando, irmão, agora plantar aqui na terra é fácil. Vim aqui limpar a igreja, vim pregar o evangelho para mim é fácil. Pregar, falar de Jesus é fácil aqui na igreja. Agora, ganhar almas, isso é um preço muito alto. E como o evangelho está aí hoje, um escândalo atrás do outro. Irmão, prepare-se para 2021, depois de março. Nós vamos ver muitos escândalos revelados de igrejas. Não fique desesperado. Vocês vão ver, muitos vão desanimar, irmãos. Muitos vão desanimar. Já estão desanimados, já estão fracos. E a hora que vier os escândalos, 2021, vai ser um ano da justiça do Senhor. Deus vai provar quem que é Ele. Isso é coisa dele mesmo. Muitos profetas já estão mostrando e falando e registrando em cartório as profecias. E eles têm certeza que vão acontecer. E eles nunca erraram, porque é o próprio Deus que está falando. Muitas pessoas vão se decepcionar com o Evangelho por causa dos falsos profetas. Deus vai mostrar algo muito grande para a igreja. Esperem, 2021. 2 Samuel 5:2. Isso aqui é importante. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Irmãos, Davi tinha uma aliança com Deus. Mesmo ele não sendo rei ainda, legalmente falando, mas era ungido, todas as guerras que ele saía, Deus dava vitória para ele. Deus estava sempre com ele, porque ele tinha uma aliança, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele era obediente a Saul, ele era temente a Saul. Irmãos, ele teve a oportunidade de matar o Saul, ele não matou. Ele falou: ai de mim de tocar no ungido de Deus. E ele matou a pessoa que o Saul pediu para matar ele. Me mate, que eu não estou aguentando mais. E quando foi levar lá a coroa para Davi, olha, eu tive que matar porque ele pediu para que eu matasse. Mate ele. Como você ousa matar um rei? Ele tinha muito respeito, muito temor. E hoje nós não vemos isso muito hoje. A Bíblia diz: sujeitai-vos a todas as autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Lá em Timóteo diz: antes de tudo, ore pelas autoridades. Não, eu oro por mim, eu oro pelo que eu estou precisando. Ele falou: antes de tudo, ore pelas autoridades. Hoje nós vemos os filhos não honrando mais pai e mãe. Primeiro mandamento: honra pai e mãe. Os pais não estão mais honrando, os pais não estão ensinando os filhos no caminho que deve andar, estão trazendo para a igreja,
trazer para a igreja não vai converter filho de ninguém. O que você precisa é ser exemplo lá fora. Aqui eu prego, irmãos. E lá fora, quem são vocês? Eu não sei. Eu só sei que eu prego a verdade, eu prego a palavra de Deus. Agora, lá na sua casa, não sei como que você é com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Eu não sei como você é pai, como que você é mãe, como que você é no seu serviço. Eu não sei. Na minha frente pode ser até bonzinho. Por isso que a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e subjugou e tirou do controle deles Metig-Amá, mais um. Davi derrotou também os moabitas, ele o fez deitarem-se no chão, mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das 2 primeiras medidas da corda foram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira foram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe imposto. Versículo 6. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os e lhe pagar impostos. E o Senhor dava vitória a Davi aonde quer que ele fosse. Veja que Davi nunca foi derrotado em nenhuma batalha. Toda a batalha que ele usou a espada, ele venceu. A única batalha que ele foi destruído foi a mulher. Quantos homens caem por causa de uma mulher? Quantas mulheres caem por causa de um homem? Ele não conseguiu. Por quê? Porque ele tinha iniquidade. Nós precisamos prestar muita atenção. Aonde é a área que você não consegue vencer? Aonde você tem fraquezas, que você sabe que está fora da palavra de Deus? Você precisa de ajuda. Você precisa ser liberto. Então nós temos que lutar pelos nossos objetivos, irmãos. Não adianta você ter um objetivo na vida. Qual que era o objetivo do rei? Ganhar guerras, conquistar, conquistar territórios. Qual que é o objetivo do crente? Ganhar almas, conquistar pessoas para o reino de Deus. Agora, para isso tem que haver luta. Não é só orando na sua casa que você vai conquistar. Há uma guerra, é uma luta que você tem que travar. Hoje, para ganhar uma alma, para cumprir o objetivo de Deus na nossa vida, quem aqui tem parente, tem marido que não é convertido, tem esposa que não é convertido, é uma luta. Quem está assistindo vê quanto que você gostaria que a tua família estivesse com Jesus. Não estou falando de igreja, de religião, mas conhecer Jesus. E é uma luta. E as pessoas não... eu já falei de Jesus. Eu já coloquei um nome lá. Não. É uma guerra espiritual. Vamos entender. Efésios 6,12. Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Davi era um homem de luta, um homem de guerra. E o Senhor diz que eu e você também precisamos ser pessoas de guerra. Só que a nossa luta agora não usa mais espada física. A nossa luta agora usa isso aqui. Essa é a nossa espada. Olha, diz aqui. Pois a nossa luta não é contra pessoas físicas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Tem gente que ia falar que orar em línguas, orar em Espírito, não precisa.
Ele disse, ore em espírito em todas as ocasiões. Nós, crentes, temos que orar mais no espírito que em português, irmãos. Português todo mundo sabe falar, mas nós não a maioria não sabe orar. Hoje o crente não está nem aí em orar em línguas, orar no espírito. Orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E ore pelos crentes, ore pelos seus irmãos em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, quando nós olhamos para Davi, nós vemos um rei que lutava. Ah, mas ele era rei. Nós, quando nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos o quê? Reis e sacerdotes. Nós somos também reis e sacerdotes. E o rei tem que lutar. As pessoas hoje não lutam mais, irmãos. Só quando tem algum problema. Vem na igreja, tem gente que só vem domingo na igreja. Não vem de semana de jeito nenhum. Nem amarrado. Mas por quê? Porque acha que não precisa lutar. Semana nós lutamos aqui. Reunião de quarta, luta pela família, prova tua família. Sexta, luta em prova você. Agora, tem gente que não luta, não quer lutar. Ah, eu só vou de domingo na igreja. Amém, é uma escolha sua. Mas o Senhor te chamou para lutar. Quando vier o dia mau, como que você vai vestir essa couraça? E esse uniforme de guerra, ele é espiritual, é atitude. Não vou pregar hoje a armadura de Deus, que eu já preguei bastante. Você encontra tudo na internet isso. Então o que acontece? As pessoas, o crente hoje não tem um propósito de lutar. Todo rei tem que lutar. Mas a nossa guerra agora não é uma guerra mais física. Eu não preciso ficar brigando com ninguém, eu não preciso estar discutindo com ninguém. A minha guerra é espiritual. A minha guerra é contra o mal. Eu guerreio no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Eu não preciso mais me rebaixar a ninguém. Eu não preciso expor. Eu posso estar procurando ganhar uma pessoa para Jesus, ela nem está sabendo. Eu estou guerreando contra os demônios que estão fazendo. De vez em quando eu vou lá, prego o evangelho. Pregou o evangelho, prego o evangelho. Pô, eu não quero saber. Ah, não quero saber. Você não vai saber. Você vai saber. Mas como que você vai saber? Eu vou lá encher o... Não, vou orar. Olha o demônio que não deixa ela querer saber. Agora é comigo. Agora sou eu e você. Nós vamos lutar, nós vamos guerrear. Eu vou conquistar esse território. Eu vou trazer essa alma, porque eu preciso de galardão. Você não trabalha para ganhar salário? Qual que é o sacrifício que você paga para ganhar o salário por mês? Que hora que você acorda? Que hora que você vai embora? O que você aguenta lá no seu trabalho por causa do seu salário? Agora, ganhar alma, o nosso salário, ganhar almas, é para a glória do Senhor. É para quando eu estiver lá, desfrutar do melhor. Mas tem que pagar o preço? Também tem. Não é fácil. Nós temos uma guerra espiritual. Outra coisa, não faça nada sem antes consultar Deus. Isso aqui é muito importante. 2 Samuel 2:1. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Davi não fazia nada sem perguntar para Deus. Você também não deve fazer nada sem perguntar para Deus. O próprio Jesus disse, lá em João capítulo 5, 19. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o filho também faz. Se nós fôssemos lá em João 15, 7, se eu não me engano, vê lá, 15, 5, João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então Davi não fazia nada sem perguntar para Deus.
E hoje as pessoas fazem as coisas, compram as coisas, tomam atitude, escolhe casamento, escolhe as coisas sem falar com Deus. Aí depois reclama, Deus, por que está acontecendo isso? Lembre da mensagem da semana passada, como pedir? Não, foi a retrasada, como pedir? Às vezes você está achando que você está vendo um pão, não, eu estou comprando pão, mas é pedra. Às vezes você está achando que você está comprando ovo, não, é um escorpião. Deus sabe o que é melhor. Senhor, eu estou pensando em fazer, não vai não. Eu estou pensando em fazer, não vai não. Não faz não. Por isso que o filho, hoje nós, mas por que as pessoas não pedem? Porque não tem uma intimidade com Deus. Ah, eu vou fazer isso porque o fulano está fazendo, porque o ciclano fez, deu certo. Mas qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Eu queria ser outra coisa, eu queria ser político. Eu sempre achei que eu ia ser um político. Mas Deus tirou isso da minha cabeça. Falou, não, você não vai ser político. Você vai ser pregador do Evangelho. E hoje, graças a Deus que hoje eu sou pregador do Evangelho. Sou muito feliz de ser o representante da palavra de Deus aqui na terra. Muito feliz. Mas a quem é muito dado será o quê? Mais cobrado. Domine e tome posse daquilo que você conquista, irmãos. Olha aí, Mateus 14, versículo 28. Muita gente passa por isso. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, muitas pessoas, né, elas querem ter vitória na vida dela, mas o passado, às vezes, aquilo que ela acha, os seus medos, não deixa ela agir por fé. A fé é a única coisa que vai agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E tudo, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. E a fé vem por dar ouvido à palavra do Senhor. Por que Davi falava com Deus? Para ouvir o que Deus tinha que fazer. E quando Deus manda você fazer, vai dar certo. Mas muitas vezes parece que não vai dar certo. Mas Deus falou, venha Pedro. Jesus falou, venha Pedro. Pedro começou a andar. Mas quando ele virou uma pessoa humana, começou a ver a situação, o vento, a circunstância, ele começou o quê? A afundar. Por quê? Jesus falou, homem de pequena fé, você deixou de dar ouvido ao meu venha. Assim são muitas pessoas que desistem do Evangelho. Tem muitas pessoas que desistem de estar na igreja. Hoje tem até os desigrejados. Eu sou a igreja do Senhor. Mentira. A Bíblia não diz que você é a igreja. Se alguém falou isso para você, me mostra onde está escrito que você é a igreja do Senhor. Na minha Bíblia não está escrito. E nunca encontrei uma Bíblia que diz que você é a igreja, que eu sou a igreja. A Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Igreja é a união. A palavra igreja quer dizer eclésia. Vem da eclésia, do grego, eclésia. Eclésia é a assembleia de pessoas. Aqui é uma igreja, aonde houver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio delas. Então, se não tiver duas pessoas, não é igreja. A igreja é quando há uma aglomeração de pessoas, uma assembleia. E quando eu estou sozinho, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, me desculpe, desigrejados, vocês estão errados. Volte para a casa do Senhor, porque aqui é onde o Senhor fala com você, aqui é onde é pregada o verdadeiro Evangelho, a palavra do Senhor. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Temos que andar em comunhão, sim, pela palavra do Senhor. O Senhor instituiu a igreja dele. Você não é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Você só carrega, mas para manifestar você tem que ouvir a palavra. E a Bíblia diz, sujeitai-vos aos vossos pastores. Quem que é o teu pastor? Não, o Senhor é meu pastor. Tudo bem, Ele é o teu pastor, porque a palavra de Deus, nós
seguimos. Mas ele disse aqui, sujeita aos vossos pastores aqui da terra, que vão dar conta da sua alma. A palavra do Senhor, Santa Ceia, quem que ministra a Santa Ceia? Qual é a tua cobertura espiritual? A quem você entrega o seu dízimo? Aonde você tem plantado o dízimo? O dízimo, a oferta tem que ser plantado na casa do Senhor. Não pode ser plantado em qualquer lugar. O Senhor escolheu aquela pessoa para você dizimar, ofertar. Tem gente, esse pessoal nem dízimo dão na igreja. Já inventaram, daqui a pouco eu vou falar disso. Outra coisa, Efésios 6,18. Estou terminando, falta 5 minutos eu termino. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Por que eu voltei a falar isso? Irmãos, todo crente tem horas de orações. Horas. Não é 5 minutos. Não é 10 minutos. Ore sem cessar. A Bíblia diz, medite nesse livro dia e noite. Isso aqui é seu guia. Se você está com Deus, Deus tudo vai sempre te dar a vitória. Não é você que vence. Você não tem força para vencer. Você é um vaso de barro. É o poder, é o Espírito Santo que está dentro de você que manifesta. Por isso que Jesus falou, sem mim não podeis fazer coisa alguma. Pare de achar que você vai fazer alguma coisa e vai conseguir. Você não consegue nada. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Não adianta você querer fazer, achar que você vai conseguir pelo que você fala, pelo que você é, pelo que você impõe. Se fosse assim, irmãos, nós não precisaríamos mais de Deus. Davi fazia tudo porque Deus falava com ele. Você não tem poder nenhum. O poder vem de Deus. A Bíblia diz, se você quiser o poder, como que a gente conquista o poder? Quando o Senhor derramar o Espírito Santo sobre você. É só assim que você vai obter poder. Não existe poder no ser humano, você não tem poder. Não, eu vou colocar os meus pensamentos, vou falar, eu vou ficar repetindo a mesma coisa, eu vou pensar, eu vou meditar, eu vou mentalizar. Você não tem poder nenhum, você é um fracassado, todos nós somos fracassados. Jesus é que nos fortalece, Jesus é que nos edifica, é o Espírito Santo que nos... Mas para isso eu tenho que ter momentos de oração. Oração não é usar de vãs repetições, pois não é por muito falar que você será ouvido. A oração é diferente, é um diálogo com Deus, é falar com Deus, é mostrar o que está no teu coração, é mostrar o que está no teu pensamento, é dizer para Deus as tuas fraquezas, é mostrar de tudo que você precisa, mas, irmãos, falando com Deus, olhando para a palavra, para que Deus fale com você. Muitos não têm dado ouvido a Deus, têm dado ouvido a homens, a sentimentos, a ensinamentos. Eu vejo que muitas pessoas vão quebrar a cara. Por quê? Porque não estão fazendo a vontade do Pai. 2 Samuel 8:10. Enviou o seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra com Tou. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomado de todas as nações que havia subjugado. Davi, irmãos, tinha um coração muito bom para a obra de Deus. Davi falou, eu não darei nada ao Senhor que não me custe nada. Todos os despojos que ele trazia das guerras, ele não ficava com nada. Tudo ele consagrava ao Senhor. Irmãos, não tenha nada na sua vida que não seja de Deus. Não tenha nenhum garfo na sua casa que não seja consagrado a Deus. Tudo na nossa casa tem que estar consagrado a Deus. Não deixa entrar nada que foi... Porque tudo que vem do mundo é do mundo. Tudo que você tem antes de se converter, consagre a Deus. Porque, pastor, eu tenho isso aqui desde que eu era do... Consagre a Deus. Tudo nós temos que dar para Deus. Tudo nós temos que consagrar a Deus. O Senhor diz que
aquilo que vem na nossa mão não pertence a nós. Mas por que eu tenho que consagrar a Deus? Você lembra aquela conversa entre Deus, Jesus e o diabo? Se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos e tudo que há nele, porque a mim foi dado e eu dou para quem eu quiser. Então tudo deste mundo de quem que é? Satanás. Mas quando eu consagro algo para Deus, já é meu e de Deus. Isso aqui é teu, Senhor. Isso aqui é teu, Senhor. Tudo na nossa vida tem que ser consagrado a Deus. A nossa vida. Por isso que quando a gente separa alguém para o ministério, nós ungimos e consagramos aquela pessoa. Porque aquela pessoa pertence a Deus agora. Ela vai ter que servir a Deus. Eu sou ungido e consagrado a Deus. Eu só posso fazer a obra de Deus, eu não posso fazer outra coisa mais. Por mais que tenha pregador que trabalha aí, que está fora da palavra, porque toda a Bíblia diz que o pastor tem que viver da obra, está na Bíblia. Não, eu sou pastor, então sai do seu serviço. Você tem chamado? Então a primeira coisa que você tem que fazer é sair do seu serviço. Se Deus te deu o ministério de pagar a conta. O justo vive pela... Ah, não, eu vou trabalhar porque... Não, então você não tem chamado. Esquece. Você quer ser pastor. Não, mas chega uma... Quando eu me aposentar... Coitado. Pensamento. Se o Senhor chamou José, chamou os discípulos dele, falou, não leva carteira, não leva pão, não leva roupa, não leva nada. Eu vou mostrar para vocês que Deus vai te sustentar. Se você quer fazer a obra, você tem um chamado, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do teu emprego. Porque Deus vai te dar tudo. Ele não vai deixar faltar nada para você. Ah, mas eu não tenho essa fé, então você não tem um chamado. Você não foi chamado ainda para fazer a obra de Deus. Porque a pessoa, quando ela é escolhida por Deus, não adianta, irmãos. Deus supre todas as suas necessidades. Vocês assistem aquele, ele chama Giovanni Rodrigues, é um pastor, que eu já falei aqui para os obreiros, já passei, é a história dele. Eu gosto de pastor que prega fé, pastor que realmente vive da fé. Quando eu comecei o evangelho, pregar o evangelho, quando nós abrimos o ministério, foi pela fé, irmão. Nunca pedi nada na igreja, nunca disse para ele, pode ver quem começou comigo aqui, se eu cheguei e falei, não estou aqui contando vantagem, eu estou dizendo que é viver pela fé. O Senhor nunca deixou faltar nada, nunca atrasamos o aluguel. O mês que eu pensei que nós íamos atrasar o aluguel, Deus tocou no coração do irmão de uma outra cidade para vir trazer uma oferta que dava para pagar 3 meses de aluguel. Então Deus sempre supriu as necessidades. Ah, então para que você vai trabalhar? O meu obreiro, o que faz a obra, vive da obra. A obra tem que te sustentar. Você foi chamado? Então sai do teu serviço. Ah, mas será? Então você não tem. Se você não tem fé, não adianta começar. Porque você está começando errado. Porque o meu justo viverá da fé. E se recuar, eu não tenho prazer em você. Amém? Quando eu saí, eu falei, Deus, agora eu vou fazer a obra. Primeira coisa que apareceu para mim, um monte de emprego. E aí, passei fome, passei necessidade, fui morar num porão. Deus foi mostrando, será que ele vai desistir? Vai desistir, vai desistir, vai desistir. Falei, não desisto, vai desistir, não desisto. Quando eu provei para Deus que eu não ia desistir, ele falou, agora pode deixar, eu vou cuidar de você. Você provou para mim que anda pela fé. Todos aqueles que querem fazer a obra têm que passar pela prova da fé. E todos aqueles que querem viver do reino têm que viver pela fé. A fé vem por dar ouvido à palavra do Senhor. Amém? Tudo na sua vida deve ser consagrado ao Senhor. Seu salário, seus bens, sua empresa. Sua empresa é dizimista? Ou só você é dizimista? Porque muita gente acha que dá o dízimo do prolabore, mas a tua empresa não tem lucro? Ela é uma pessoa, chamada pessoa que? Jurídica. Você é responsável. A tua empresa precisa ser dizimista.
Tudo tem que ser consagrado a Deus. Malaquias 10:7, estou terminando. Malaquias 3:10, desculpa. Não tem. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos um pouquinho antes, versículo 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus, roubar de Deus? Tem uma tradução que diz roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Presta atenção numa coisa. Tem gente, que eu já vi até pregador falar isso na internet, que quem não dá o dízimo não tem problema, que vai para o céu, porque não dá o dízimo quer dizer que você vai... Deus está falando que você está roubando quem? Roubando quem? Então vamos lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Irmão, lá está escrito nem ladrões. Quem rouba é o quê? E quem rouba ser humano é ladrão, e quem rouba Deus? Por que quem não dá o dízimo, vai entrar no céu? Você é um ladrão. Você é ladrão, você que não dá dízimo, você é ladrão. E está roubando Deus. Não está roubando o próximo. Roubar o próximo também é ladrão. Roubar a Deus também é ladrão. O Senhor diz, roubará o homem a Deus? Volta lá em Malaquias 3:10 agora. 3:8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Trago o dízimo e todo o depósito. Aonde, irmão? Ao depósito do templo, na igreja, para que haja alimento em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde o quê? Guardá-las. Mas você tem que ter o quê? Fé. A pessoa não tem fé para fazer isso. Tem muita gente que não tem fé para fazer isso. Ai, Senhor, eu quero crescer. Irmão, Deus falou que vai abrir. É o único versículo da Bíblia que Deus diz, fazei prova de mim. Mas para isso você tem que ser Pedro. Venha, faça. Agora, se você começar a olhar para a circunstância, você vai afundar. Você está vendo que agora os escolhidos estão diminuindo? Muitos são chamados e poucos são os ladrões do Senhor também não vai. E ele falou para trazer aonde? Na igreja. Como que o desigrejado vive, irmão? Aquele que diz que não precisa ir para a igreja, que não precisa, como que vive? Que a Bíblia diz que tem que ter o templo. Quem que é o responsável? Quem que é o consagrado? Quem que é o responsável? Quem que Deus chamou para cuidar daquele templo? Cadê o apóstolo que está fazendo a cobertura desta igreja? Então tudo isso tem que ser considerado. E o Senhor diz, traga para que haja mantimento na minha igreja, porque os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então muitos são aqueles que são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Irmãos, você quer vencer na vida? Obedeça esses princípios. Tenha propósito na sua vida. Esse propósito é o propósito de Deus. Obedeça a Deus, conforme Ele está. Seja de guerra. Não seja um crente só passivo. Seja um crente ativo, ganhe alma, seja gente de guerra. O Senhor está chamando guerreiros. Existe uma guerra, ela é espiritual. E seja uma pessoa que realmente ajude a obra de Deus.
Porque se você quer viver bem nessa terra, só existe uma maneira de você fazer isso, obedecendo a palavra do Senhor. Ele disse que por causa do dízimo da oferta, abrirá a janela dos céus e derramará bênçãos que advenham a maior abastança. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, você tem que ter fé. Se você não tem fé, aqui ninguém obriga a fazer nada. Você não é obrigado a ser dizimista. Você não é obrigado a dar um centavo aqui na igreja. Pode ficar sossegado. Mas a palavra de Deus diz que se você não honra a Deus com dízimo, com oferta, você está roubando a Ele. Aí é você e Deus. Eu não posso obrigar você a fazer nada. Amém, irmãos? Que vocês possam entender. A vitória virá quando realmente, de todo o coração, você como rei, entrar em guerra espiritual sempre, ser obediente. E lembre-se, sempre ouça o que o Senhor está dizendo a vocês. Aplauda o Senhor Jesus.